Amém? Amém. Como eu vou fazer esta pregação nesta noite, peço a oração de todos vocês, intercedendo por este momento, que o Espírito Santo de Deus, que já se encontra em nosso meio, possa usar esta palavra. Vou pregar neste momento. Santo Espírito de Deus, nesta noite, nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, e o Senhor, nesta noite, escolheu esse teu servo, que mandou nesta comunidade, para nos trazer esta última noite da campanha de Naamã, onde mergulhamos para a nossa vitória, para a força do alto derramada sobre a igreja. Venha sobre este teu servo Alísio nesta noite, do alto da cabeça às plantas dos pés, das plantas dos pés ao alto da cabeça, tomando o seu coração, a sua mente, o seu olho, os seus ouvidos, inteiramente todo o seu ser. E neste momento ele seja agora a boca de Deus neste lugar. Nós oramos ao Pai Celestial pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por ele, a Santa Mãe de Deus, Para que ele seja digno das promessas de Cristo. Amém. Amém? Então vamos assim trazer a palavra neste sétimo mergulho de Naamã. Foram 7 segundas-feiras. Cada segunda-feira o irmão aqui veio trazer a palavra para nós, falando sobre este milagre a qual Deus concedeu a Naamã por sua perseverança, pela sua humildade, pelo seu buscar, por tudo aquilo que ele se colocou na presença de Deus neste mergulho que ele deu, 7 mergulhos. E hoje o 7º mergulho, que é o mergulho da vitória, a qual ele alcançou a vitória da cura, o milagre que o curou da lepra. Eu quero dizer, antes de iniciar a pregação, nós estamos aqui com a imagem de São José, porque ontem foi o dia dele, ele que é o patrono da igreja, ele que é pai adotivo de Jesus, o pai da Sagrada Família de Nazaré, escolhido por Deus. Então, algumas igrejas hoje estão celebrando São José. Algumas igrejas em outros países, porque foi transferido do domingo para o sábado, aqui no Brasil, e do domingo para a segunda-feira em alguns países. Por quê? Caiu exatamente no 4º domingo da Quaresma, a qual a liturgia dominical foi voltada totalmente para a Quaresma. Porém, algumas paróquias, comunidades de São José fizeram a sua novena, e ontem teve os festejos de São José nas paróquias aí denominada a São José. Amém? A palavra que nós vem escutando todas essas 6 segunda-feiras, e hoje a 7ª segunda-feira, 2 Reis capítulo 5, aonde vai narrar toda a história de Naamã, todo o processo que Naamã passou para poder ser curado. Quando nós clamamos uma cura
ao Senhor, esta cura, é necessário que nós demos passos. Como para Naamã, ele teve que dar mergulhos, mergulhar na sua fé, crescer na sua fé, acreditando que Deus poderia realizar a cura, realizar o milagre na vida dele. Assim é com cada um de nós. Nós vamos à igreja, nós buscamos a Deus, nós buscamos nosso Senhor Jesus, para que Ele possa ali fazer algo por nós, dando a nós a vitória. A vitória que nós buscamos, seja ela a vitória na nossa saúde, a vitória no nosso desemprego, a vitória na nossa situação financeira, a vitória na nossa família, no casamento, dentro do matrimônio, com os nossos filhos, enfim, são uma infinidade de coisas que podemos colocar aqui, que Deus pode nos dar a vitória. Mas a vitória maior a qual nós buscamos é a vitória de poder chegar um dia à morada celeste, encontrar-se com Jesus no céu, encontrar-se com os anjos, com os santos que lá estão, encontrar-se com Nossa Senhora, com São José, com São Miguel Arcanjo e com todos aqueles que lá já vivem. Essa é a vitória maior a qual nós devemos almejar. Naamã, 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1, diz assim: Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante de seu amo, e era muito considerado, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Era um homem de poder, mas o seu poderio acabava sendo limitado por conta da lepra, por conta da enfermidade. Havia ali a ele uma limitação, a qual ele, como leproso, e nós sabemos, como foi falado pelos irmãos nas pregações anteriores, e a palavra de Deus nos diz isso, o leproso, ele não poderia estar convivendo ao meio da sociedade, ele precisava ficar afastado. Mas ele, com esse poder, ele, como era um general respeitado do rei da Síria, ele que ganhava, vencia batalhas, ele tinha, assim vamos se dizer, um certo privilégio de continuar ali ao meio dos outros, mesmo doente, mesmo enfermo, mesmo leproso. Mas tudo isso o incomodava. Ele queria ser curado, mas ele não sabia como, até porque ele não tinha uma devoção, ele não tinha uma busca no Deus a qual nós servimos. E Naamã, ele quer ser curado. O primeiro passo de nós buscarmos uma cura, o primeiro passo de nós alcançarmos uma vitória de Deus, depende só de nós. É nós dar o primeiro passo. E o primeiro passo de Naamã era querer. Ele queria ser curado. E ao querer ser curado, ele teve que passar pelo processo de 7 mergulhos. Muitas vezes nós queremos a vitória, nós queremos alcançar algo, mas nós não queremos passar por um processo, por um caminho a qual vai fazer nós chegar na vitória a qual precisamos. Muitas pessoas querem vencer na vida, por exemplo, querem ter vitórias na vida, vitórias financeiras, dinheiro para poder tudo ter, o do bom e do melhor, mas não passa por processos a qual vai fazer com que ele chegue naquela vitória. Vai usando de caminhos a qual não são caminhos honestos.
Mas para Naamã ele precisava de um caminho a qual ele precisava da cura. Então Naamã, ele ali precisando desta cura, no versículo 2 diz assim: ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. E essa jovem teve uma grande importância na cura de Naamã. Essa jovem, ela se coloca ali como uma intercessora. Veja o valor da intercessão aqui. Perceba o valor da intercessão quando nós intercedemos por uma pessoa que está precisando de algo, está precisando de uma cura, está precisando de uma libertação, está precisando de um emprego, está precisando de uma situação a qual ela está vivendo, que ela precisa sair daquela situação, e muitas vezes a pessoa ela não tem forças, e pelo poder da intercessão, nós vamos clamar a Deus, nós vamos pedir, e assim Deus vai começar a agir naquela pessoa, que muitas vezes ela nem percebe o agir de Deus, porque esse agir de Deus aconteceu através da intercessão da pessoa. Tem pessoas que dizem assim: olha, você está intercedendo porque você não é intercessor. Quem diz isso está dizendo errado, porque todos nós, todos, sem exceção, somos intercessores. Todos nós podemos rezar por alguém, porque nós somos batizados, nós somos cristãos, nós temos autoridade para poder rezar por uma pessoa, mesmo distante dela, eu me colocar de joelhos e pedir a intercessão por aquela pessoa, apresentar a causa daquela pessoa junto a nosso Senhor Jesus, junto a Nossa Senhora, junto a São Miguel, junto a São José, junto ao nosso santo de devoção, que vai nos ajudar nesta intercessão. E aqui esta jovem, ela se coloca como intercessora, intercedendo pela cura do seu chefe, a cura do seu patrão. E ela diz assim, ela disse à sua senhora: ah, se meu amo fosse ter com o profeta que reside em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela deu uma dica, e ali Naamã abraçou, Naamã aceitou um caminho a qual ele poderia ser curado. E ouvindo isso, versículo 4, Naamã foi e contou ao seu soberano que dissera a jovem israelita. Ele acredita na jovem. Então ele leva a situação dele até o soberano, até o rei da Síria, para que o rei pudesse mandar ali uma carta, para que ele pudesse escrever, para que ele pudesse se comunicar, até chegar no profeta a qual Naamã poderia receber a cura. E a palavra diz assim: o rei da Síria respondeu-lhe: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu com 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festa. Levou ao rei de Israel uma carta concebida nestes termos: ao receberes esta carta, saberás que te mando Naamã meu servo, para que cures da lepra. Tendo lido a missiva quer dizer carta, tendo lido a carta, o rei de Israel rasgou as vestes e exclamou: sou eu, porventura, um Deus que possa dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que cure um homem da lepra? Vede bem que ele anda buscando pretextos contra mim. Quando Eliseu, um homem de Deus, soube que o rei tinha
rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: por que rasgastes as tuas vestes? Que ele venha a mim e saberá que há um profeta em Israel. Naamã veio com seu carro e seus cavalos e parou à porta de Eliseu. Já pensou Eliseu, um profeta, tranquilo, estava ali, na sua tranquilidade, na sua humildade. De repente chega um general do exército, para o seu carro, com todo o seu poder, soldados em volta dele, e ele ali chega, ele quer ser atendido, porque ele é um general respeitado na Síria, um general de renome, um homem de poder, mas com tudo isso a doença fazia com aquele poder não valia nada. E assim, diz no versículo 10, este mandou-lhe dizer por um mensageiro. Naamã nem o recebeu, Naamã nem saiu lá fora para ver, mandou o mensageiro: vai lá e diga para ele, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne ficará limpa. Veja, o profeta nem o recebe, mas o profeta dá para ele a receita. E Naamã, ele vai pensando ali, como vai dizendo a palavra, diz assim, versículo 11, Naamã se foi, despeitado, dizendo: eu pensava que ele viria em pessoa, e diante de mim invocaria o Senhor seu Deus, poria a mão no lugar afetado, e me curaria da lepra. Porque ele queria que o profeta colocasse a mão sobre ele, que o profeta orasse sobre ele, para que ele fosse curado. Mas o profeta não fez isso. O profeta deu um caminho para ele, para que ele fosse até o rio Jordão e se lavasse 7 vezes, e ele seria curado. Ele relutou no começo, ele ficou meio que se iria fazer, se não ia fazer, e ele até indaga: porventura os rios de Damasco, o Abana, o Farfar, não são os melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltando-se, retirou-se encolerizado, talvez com muita raiva. Eu vim até aqui, esse homem poderia colocar a mão sobre mim, esse homem poderia orar por mim, esse homem poderia rezar por mim, mas assim ele não fez. Mas ele deu a receita, o que Naamã poderia fazer. Às vezes as pessoas esperam muito, querem, vão até uma missa, ali naquela participação, a missa por cura estar acontecendo, e quando termina a cura, quando termina a missa, ainda querem que o padre vá e coloque a mão, que ainda ore pela pessoa, porque a pessoa quer ver a imposição das mãos, porque senão ela não acredita que a cura vai acontecer. E é preciso acreditar naquilo que o profeta lançou sobre ele, ele ainda não acreditando, mas os seus servos, vai dizer a ele no versículo 13, aproximando-se dele, disseram-lhe: meu pai, mesmo que o profeta te tivesse ordenado algo difícil, não deverias fazer? Se mandasse ele fazer algo muito difícil para ser curado, e ele querendo muito se livrar da doença, ele não faria algo difícil? Nós não faríamos algo difícil para ser curado? Nós não fazíamos algo que muitas vezes para nós é impossível, mas nós buscaríamos na fé para ser curado, para alcançar a vitória a qual nós precisamos. Porque tem pessoas que muitas vezes deixam de fazer o que o nosso Deus nos dá, o que o nosso Deus nos ensina, o que Jesus nos ensina, e fazem tantos sacrifícios em busca de algo que não vem de Deus.
às vezes até mais difícil, mas acaba buscando em lugares aonde Deus não reina naquele lugar. As pessoas acabam buscando em tantos lugares e fazendo tantas coisas para que possa alcançar aquela cura, aquela vitória, aquele emprego, aquele casamento, enfim, são tantas coisas as pessoas vão fazendo, e algo muito simples, a qual Deus nos dá para ser feito, nós não fazemos pela nossa falta de fé, porque nós não acreditamos que aquilo que é simples não vai realizar a cura, não vai realizar o milagre a qual precisamos, não vai nos dar a vitória a qual nós precisamos. E veja que Naamã, ele escutando ali os servos, e o servo dizendo: se o profeta tivesse ordenado algo difícil, não deverias fazer, quanto mais agora que ele te disse: lava-te e serás curado. Não custa nada, você vai dar 7 mergulhos naquele rio, foi o que ele passou, veja se dá certo. Os servos estavam acreditando mais do que o próprio Naamã, e disse: vai lá, porque pelo orgulho de Naamã ele não iria fazer. Não, tem outros rios tão límpidos, tão bonitos, água cristalina, eu vou mergulhar neste rio, eu vou mergulhar aqui onde não. Mas ele se convenceu que ali ele poderia ser curado, se convenceu através dos servos, a qual insistiram com ele. E aí o versículo 14 diz: Naamã desceu ao Jordão, banhou-se ali 7 vezes, como lhe ordenara o homem de Deus, e sua carne tornou-se tenra como de uma criança. Ele deu os 7 mergulhos. Não adiantaria ele dar apenas 1 mergulho, 2, 3, e falou: olha, tá bom, nada resolveu, nada adiantou. Nós fomos rezar numa casa de uma família, e aí a pessoa disse assim, que estava tudo muito difícil lá, e eu disse assim para ela: faça a novena de São Miguel. Novena é quantos dias? 9 dias. Aí uma quarta-feira encontrei com ela na igreja, e ela disse: irmão, as coisas continuam difíceis lá, né? Já tinha passado um tempo já. Aí eu disse para ela: você fez a novena de São Miguel? Ela: irmão, não aguentei, acho que no 3º ou 4º dia eu parei. Não resolve. Nós vamos ao médico, o médico nos dá um medicamento e diz assim: olha, você tem que tomar esse remédio durante 10 dias. 4, 5, 6 dias, e eu: isso aqui não está resolvendo, eu não vou tomar mais. E aí não vai resolver mesmo, porque eu não segui a prescrição médica. Naamã, ele recebe do profeta 7 mergulhos, e em obediência ele vai lá e faz os 7 mergulhos para alcançar o milagre. Por isso que vai dizendo: como lhe ordena o homem de Deus, a sua carne tornou-se inteira como de uma criança. Pega aí a pelinha do peito, como que é bem lisinha, é inteira, né? Macia, é um bebezinho, tá ali, ó. Assim se tornou a carne de Naamã, com 7 mergulhos a qual ali ele deu. Ele alcançou a vitória da cura. Qual é a vitória que nós estamos procurando? Qual é a vitória que você está procurando para a sua vida? É preciso passar pelo processo para alcançar essa vitória. Naamã o alcançou. O alcançou pela humildade, pela obediência, pela perseverança, pela sua contribuição. Ele foi se deixando e mergulhando 7 vezes ali naquele rio, que ao início ele achava que não iria adiantar nada, mas ali ele foi confiando, foi acreditando, e ele dá o último mergulho para se levantar um homem curado, um homem livre da lepra, um homem que foi ali curado da sua doença.
E o versículo 15 vai falar para nós: voltando então para o homem de Deus, ele volta para Eliseu e diz: com toda a sua comitiva, entrou e apresentou-se diante dele e disse: reconheço que não há outro Deus em toda a terra senão o Deus de Israel. Porque até então ele não reconhecia, e ele reconheceu que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Isso nós precisamos para alcançar os milagres na nossa vida, para alcançar as vitórias a qual precisamos. Nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé que não há outro Deus nesta terra a não ser o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro Deus. Nós não podemos ficar acreditando em falsos deuses que tem por aí propagandas enganosas, pessoas que vão colocando ali as propagandas e as pessoas vão acreditando. A pessoa fala: olha, estou desempregado, a minha vida sentimental, o meu amor, a minha mulher, a minha namorada, enfim, não está dando nada certo, e ela vai colocando a confiança nela em deuses falsos. Como deuses falsos, em pessoas. Um exemplo, ela vai em uma pessoa que é uma cartomante, para ler ali a carta, para poder ver o que a vida dela, o que vai acontecer com o futuro dela, se o futuro dela realmente, ela vai permanecer naquele casamento, se ela vai alcançar aquele casamento, se ela vai conseguir aquele emprego, se ela vai conseguir aquele bem financeiro ao qual ela está buscando. E não é dessa forma. É acreditar no nosso Deus verdadeiro. E assim ele reconhece que ele alcançou a vitória, que foi a sua cura. Nós precisamos reconhecer, quando nós buscamos a vitória que nós buscamos, que Deus nos dá. E quando Ele nos dá a vitória, nós precisamos ter essa gratidão para com Deus na vitória a qual Ele nos dá todos os dias. A vitória que o Senhor nos concede todos os dias. Ao acordar, nós já podemos dizer que somos vitoriosos, porque o Senhor está nos dando mais um dia. E a vitória maior que Ele reserva para nós é a nossa morada no céu. Precisamos alcançar tantas vitórias, tantas. Queremos ser vitoriosos em tudo, e merecemos ser, no casamento, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos filhos. Vamos alcançando vitórias, mas se nós não tivermos Deus conosco, nada adianta, porque a vitória maior a gente acaba perdendo. A vitória maior é salvar a nossa alma, e salvar a nossa alma se colocando na presença de Deus, e deixando que Deus realize aquilo que Ele tem a realizar a cada um de nós. Deus, Ele quer realizar algo esplendoroso na nossa vida, em cada um de nós. Ele tem reservado bênçãos sobre nós, e é preciso acreditar. Quando Deus transforma o nosso coração, quando Deus nos resgata deste mundo aí fora, olha que vitória. As pessoas vão olhar e vão dizer: olha para este homem, olha para esta mulher, quem era lá no passado, vivia jogado por aí, vivia na bebedeira, vivia na drogadição, vivia na prostituição, hoje é um homem, uma mulher de Deus. Olha que vitória! E quando nós alcançamos esta vitória que Deus já nos dá, neste sétimo mergulho que temos e levantamos um homem novo, uma mulher nova, Deus, Ele nos abençoou, e é preciso que nós seremos gratos. Naamã, ele, com a sua, sabendo ali da vitória, ele queria já presentear Eliseu, levar presentes em gratidão pela cura. E o presente que nós damos a Deus, quando Ele nos liberta, quando Ele nos cura,
é o nosso sim de estar na presença dEle, é estar em oração com Ele, é entregar a nossa vida inteiramente para Ele, sem medo, porque o Senhor está conosco todos os dias. Nós entramos já na 4ª semana da Quaresma. Talvez você não fez nenhum propósito ainda nessa Quaresma, nenhum, ainda dá tempo, porque o propósito qual nós fazemos na Quaresma é um propósito no qual vai trazer para nós mudanças de vida, é um qual vai trazer para nós que nós possamos nos voltar mais para o Senhor, se colocar mais. E não é só no tempo da Quaresma que nós ficamos ali em oração, é Quaresma, a gente vai rezar mais, a gente vai participar mais dos momentos quaresmais, a gente vai fazer as penitências, a gente vai fazer o jejum, a gente vai fazer isso, aquilo, tudo neste tempo. Depois que vencer os 40 dias, vamos voltar à nossa vida normal. Não! É preciso terminar os 40 dias e eu observar que eu mudei para melhor. É buscar neste tempo a vitória que eu preciso melhorar, e olhar para Deus e pedir todos os dias nessa penitência que eu possa ser um homem novo, que eu possa ser uma nova pessoa, que eu possa ser alguém que Deus realmente vai olhar como olhou para Naamã e deu a ele a vitória, porque ele seguiu os passos certinho que ele precisava, que era os 7 mergulhos. Nós precisamos nos mergulhar mais nos caminhos de Deus. Nós que estamos adentrados num mundo cruel aí fora, com tantas coisas acontecendo, com tantas inverdades, tantas mentiras, a qual vem colocando para nós pessoas que até mesmo participa, até mesmo é da nossa fé católica, mas vai professando a fé ao contrário. E assim nós não podemos, nós temos que estar na presença desse Deus, que Ele tem este propósito para conosco, salvar a nossa alma, e salvar a nossa alma Ele só vai fazer se nós permitirmos, porque Ele não é um Deus intrometido. Ele só faz algo na nossa vida se nós deixarmos Ele fazer, porque nós somos livres. Deus nos fez livres, Ele nos deu a liberdade, o livre arbítrio, mas nós somos seres, criaturas de Deus, e sabemos o suficiente que a liberdade que nós temos no mundo, nós vamos perder o céu. A liberdade que nós temos neste mundo, nós vamos perder a nossa alma. A gente precisa se colocar mais na presença de Deus, deixar que Ele faça. Somos livres. São Paulo diz para nós: tudo posso, mas ninguém sabe. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós somos inteligentes suficiente para saber: olha, eu estou neste caminho, e neste caminho surgiu uma situação desse jeito, isso me convém? Não, então eu não vou continuar por aqui. Porque o caminho, muitas vezes, que nós andamos no mundo, são caminhos que vamos encontrar o pecado no meio do caminho. Temos que desviar do pecado, temos que desviar das investidas do demônio contra nós, e ele investe, principalmente neste tempo de Quaresma, ele vai investindo para ver o Filho de Deus cair, porque neste tempo, como nós vemos, Jesus está retirado no deserto. Jesus também, ele é tentado pelo demônio, ele é tentado pelo diabo, mas ele não cai em tentação.
E nós também temos que ser fortes. Mas como vamos buscar essa força, Lísio? Nós buscamos essa força no Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo que vai nos dar força. É o Espírito Santo que vai nos segurar para não cairmos. Ele nos segura de pé. Quando nós balançar, Ele vai nos segurar. Ele vai nos dar força. Ele nos fortalece. Se a vitamina que nós precisamos para a nossa alma é o Espírito Santo de Deus, é muito simples, é só clamar: vem Espírito Santo, vem comigo Espírito Santo, me fortalece Espírito Santo, não deixe que eu caia Espírito Santo nesta tentação, neste pecado, não permita Espírito Santo. E aí nós vamos abrindo o nosso coração e o Espírito Santo vai adentrando, vai nos fortalecendo, e assim nós não vamos cair, nós vamos passar pelo pecado e vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Nós temos que buscar essa vitória, é diária, não é só hoje, não é só agora, é todos os dias. Quando eu vou deitar, eu vou dormir, peço a vitória de Deus. Quando eu acordo, eu peço a vitória de Deus. Qual é a vitória quando eu acordar? Senhor, dai-me um dia maravilhoso, um dia proveitoso, um dia com a minha família, um dia no meu trabalho, um dia abençoado. E aí pode vir situações no meio do caminho, mas você está forte, você está com o Espírito Santo, e as situações não vão te abalar, não vai deixar você cair, porque Ele vai te dar força. Naamã até pensou que ele não poderia ser curado. Naamã até pensou um homem de poder, um general do exército, mas ele escuta uma pessoa pequenininha, uma serva, que está ali a serviço deles, a serviço da mulher dele. Ela intercede e ela leva e dá essa dica para que Naamã pudesse buscar a sua cura, a libertação da lepra. Qual é a lepra que nós precisamos nos livrar? Qual é a lepra que nós precisamos mergulhar nesta noite e levantar vitoriosos? Eu não sei a sua, mas você sabe. E eu tenho certeza, se você colocar a sua lepra nesta noite e mergulhar neste 7º mergulho, você vai levantar um homem, uma mulher curada, limpa, liberta de todo e qualquer mal. Amém? Amém. Vai ficando de pé, para que nós possamos rezar um pouco, para que nós possamos assim fazer como Naamã fez, mergulhar neste Deus vivo, mergulhar neste Deus que está aqui conosco, porque Ele diz na palavra ali: 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei. Eu tenho esta certeza e você também precisa ter essa certeza. Você não saiu da sua casa em vão, vim para cá. Não é em vão que você veio para escutar a pregação. Você veio porque você tem um propósito e você deu um passo. E a partir do momento que nós damos o passo, você já está abrindo o seu coração. E abrindo o seu coração, Deus, Ele já vai se compadecendo de você e Ele quer te dar a vitória. Amém? Amém. Então vamos nos colocar neste momento. Vamos mergulhar neste rio, como Naamã colocou outros rios. O Jordão não era o melhor rio assim para ele. Talvez você está olhando, não é o melhor rio para você mergulhar nesta noite, mas é o que Deus está ordenando para você, como ordenou a Naamã, o profeta Eliseu. O Senhor está ordenando para que você mergulhe e levante um novo homem e uma nova mulher, que a sua
sua vida não pode ser a mesma, tem que acabar com a mesmice. Nós temos que ser vitoriosos, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos filhos do Deus que tudo pode, o Deus que realiza o impossível. Talvez Deus já realizou o impossível na sua vida e você tenha esquecido disso. Lembre, traga no seu pensamento agora qual foi o impossível que Deus realizou na sua vida. Qual foi o impossível que Deus mudou na sua vida? Foi uma cura?